Oi, boa noite, bem-vindos a mais uma live nessa noite de domingo fria. Oi, Damares, boa noite, bem-vinda. Maravilha. Para quem está chegando agora, para quem não conhece o meu perfil, não sabe do assunto que eu abordo aqui, vou falar sobre a lei do desdobramento do tempo. Paz e amor para você também, justamente o que eu vou falar. Se você... o assunto aqui é sobre a lei do desdobramento do tempo e o duplo. Vou justamente falar sobre paz, tal, o Damares. Qual que é o tema dessa live? Para a gente eliminar a guerra, devemos não pensar em guerra. Na verdade, aqui eu vou falar para vocês sobre o poder que tem o nosso pensamento sobre tudo que está acontecendo. Assim, todos nós temos um pouquinho de cumplicidade em tudo que está acontecendo, justamente por causa dos nossos pensamentos. O que o Jean-Pierre aborda nesse assunto da lei do desdobramento do tempo e do duplo sobre o pensamento que a gente tem? Por exemplo, eu já falei em várias lives, já fiz postagem aí, ó, para quem me acompanha já sabe, né? Olha só. Se a humanidade não pensar, é uma parte que ele sempre fala, se a humanidade não pensar sobre assassinato, dentro de 40 dias, esse potencial será ou seria eliminado pelos duplos de todas as pessoas, de toda a humanidade. É a mesma coisa para a guerra. Se nós ficar pensando sobre guerra, compartilhando sobre guerra, sobre assassinato, sobre tudo que está acontecendo no mundo de ruim, nós estamos não é compactuando, nós estamos criando esta situação junto com todas as pessoas que estão passando por isso. Nós estamos criando juntos e potencializando essas informações. Se a humanidade não pensar em guerra, isso seria todo mundo, todos os 8 bilhões de pessoas no mundo. Não pensar, gente, não é falar, é não pensar mesmo. Eliminar da mente a palavra guerra. Dentro de 40 dias, este potencial, ele é eliminado. Não sou eu que estou falando isso, não é invenção minha. Isso é estudo científico do físico francês Jean-Pierre Garnier Mallet. Se você quer saber mais desse assunto, eu tenho uma playlist aqui no meu perfil, no Instagram, lá no YouTube, só de palestras e conferências dele. E também tem outra playlist só para falar desse assunto. É algo que ele fala. Quem criou o potencial de assassinato? Quem foi a primeira pessoa a criar o potencial de assassinato? Abel e Caim. Lembra? Caim matou Abel. Lá, eles, um matou o outro. Ali foi criado o potencial de assassinato. Basta uma pessoa ter um pensamento, outras pessoas entram em ressonância com esse pensamento
E aí é onde que desencadeia, gente, desencadeia aquela situação. Isso é a mesma coisa para qualquer outra situação e também para a guerra. Acho improvável isso acontecer nas atuais circunstâncias. O que você acha improvável acontecer? Ah, de não pensar, né? De não pensar sobre isso. Então, eu estou aqui sugestionando. É um questionamento. É algo, não é sugestionando. É algo que é falado dentro desse estudo da lei do desdobramento do tempo do Jean-Pierre, onde eu dou as aulas sobre esse assunto. Se ninguém pensasse sobre guerra, não existiria guerra. Não é a violência, não pensar em guerra e violência. Não pensar em guerra e violência não existiria. Você está entendendo? Vamos supor, a pessoa pensou em guerra, ela vê o vídeo de guerra, ela compartilha o vídeo de guerra, passa isso para frente, a outra pessoa que está em ressonância com isso, recebe, entra uma emoção, que aqui a gente coloca a emoção nessa situação, aí aquela pessoa compartilha com a outra, é por isso que ele fala, pois é, para você ver o desafio. É por isso que ele fala que nós estamos... Ele fala claramente sobre isso e eu já fiz live falando sobre isso. Depois vocês podem ver as lives anteriores aí que eu falei sobre isso. Ele fala que atualmente nós não estamos vivendo potenciais que nós fabricamos. Nós estamos vivendo algo que já existe, que está aí disponível. Nós estamos no final dos tempos ou dentro da era apocalíptica, aonde tudo está vindo à tona. Apocalipse quer dizer revelação. Está vindo tudo à tona. E esses potenciais que estão acontecendo no mundo, coletivamente, nessa mente coletiva, é exatamente o que a humanidade está experienciando e vivenciando. Você percebeu que não há tempo para você fabricar os potenciais que você tem que viver? O que é fabricar? É você pensar naquilo que você quer viver. Através das redes sociais, você está entrando em contato com tudo já existente. E o que acontece? As pessoas estão entrando em contato com essas situações e elas estão experienciando isso. O que é experienciar, gente? Elas estão atualizando, trazendo para a própria vida estas experiências. E vocês perceberam que quanta coisa ruim estão postando nas redes sociais? De todos os lados, eu percebi, eu fiz uma análise, uma reflexão e uma observação. Desde 2020, nas redes sociais, na televisão e em toda parte de comunicação, o que estão fazendo? Eles estão expondo coisas catastróficas, cada vez pior, e o povo não coloca mais algo bom. Nossa, tem isso aqui que está acontecendo de maravilhoso, aquilo ali. Não, é cada vez mais coisa ruim, E isto não está dando nem tempo de você fabricar o seu futuro. Você está vivendo o que o coletivo está vivendo. É isso que o Jean-Pierre fala. Mente coletiva. É isso mesmo, o Damares, é isso mesmo. E ainda por 40 dias. Seria bom, né? E ainda mais nesse momento planetário. Ele fala claramente sobre esse assunto. Que, principalmente, as crianças que nasceram de 20 anos para cá, elas não estão vivendo experiência que elas criaram. Potenciais criados por elas. Elas estão vivendo do que já existe, do coletivo. Que estão expostos. Então você percebe, eu quero que vocês entendam aqui o que eu quero passar. Através dessas informações que estão disponíveis, você entra em contato com isso e você está atualizando esses potenciais.
Todo mundo está atualizando. Percebeu quantas pessoas que saíram de vários países e foram nessa festa lá em Israel? E olha o que aconteceu com essas pessoas. Percebeu? A pessoa saiu de um lugar tão distante e foi lá e ela experienciou e vivenciou e atualizou algo catastrófico. Vocês estão entendendo? E outra coisa, estão entrando assim, muitas pessoas entrando nessas questões, em debates na internet, falando sobre o assunto, e assim, cada vez mais falando sobre o assunto e compartilhando e falando. E às vezes eu vejo alguns comentários assim que falam, gente, as pessoas estão muito envolvidas com isso. Isso é muito perigoso. Não é que a gente deve ficar alheio a tudo que está acontecendo. Não devemos ficar alheio a tudo o que está acontecendo. Mas você tem que se neutralizar, se bloquear disso. Entendeu? Não se envolver tanto emocionalmente. É claro que mexe muito com as emoções da gente. Mas eu estou assim observando como eu estudo e pratico e passo essas informações, eu percebi claramente essa parte que o Jean-Pierre fala, aonde as pessoas, ele fala assim que vai chegar uma hora, eu já fiz vídeo e live falando mais ou menos sobre esse assunto, vai chegar um momento que a gente não vai viver aquilo que a gente fabricou, a gente está vivendo o que o coletivo está aí, entendeu? A selvageria dos terroristas parece até que são de seres primitivos, de outro planeta. Assustador. Olha só. Lu, né? Deixa eu te falar. Eles estão sendo movidos por seres das trevas vindos do futuro, que é treva pura. Não é seres de luz. Eles estão totalmente parasitados por seres das trevas, que estão usando eles justamente para manipular a humanidade. Porque esses seres das trevas, eles percebem que eles têm pouco tempo para manipular o ser humano. Então, eles estão correndo contra o tempo. E é aí que eu falo que entra o coletivo. É o que a Damares falou, orar e vigiar. Orai e vigiai, porque são tempos sombrios. Cada vez, gente, isso é muito sério, muito sério. Cada vez que a gente entra em contato com uma informação dessa e a gente passa lá para frente, a gente se envolve emocionalmente, que eu vejo muitos comentários, eu às vezes gosto de olhar os comentários para mim ver a reação das pessoas abaixo dessas informações. Você percebe como que as pessoas estão envolvidas emocionalmente, elas colocam a opinião delas, elas falam. Quando você faz isso, você está em ressonância, você está entrando em ressonância com essas informações. E é exatamente o que o Jean-Pierre fala, que nós não estamos vivendo aquilo que a gente fabrica, os nossos próprios potenciais. Você está vivendo o coletivo, aquilo que já existe, que está aí à tona. E se não orar e não vigiar, isso vai ficar cada vez pior, que vai chegar um momento que a gente não vai ter poder sobre a nossa própria vida, criação. Aquilo que a gente quer viver vai ser impostos. Vocês estão entendendo? Você não vai viver a experiência que você quer. Vai ser imposto para você viver aquilo que o outro estipulou que você tem que viver. Co-criadores e corresponsável por tudo que está acontecendo no mundo, tá, Damares? Co-criadores, responsável por tudo que está acontecendo no mundo. Para vocês terem uma ideia do poder do pensamento, é aquilo que eu falei no começo. Só de pensar em guerra, quando a gente pensa em guerra,
você já está fabricando esse potencial no futuro. Você está entendendo? Quando a gente pensa em guerra, você está fabricando potencial no futuro. Você percebeu que você entrou na energia, Lu? Percebeu que você entrou na energia? Eu faz tempo também que eu não assisto televisão, mas o que eu percebi? Eu não assisto televisão, mas as redes sociais estão pior que a televisão, estão trazendo muita informação ruim. Eu andei saindo de vários grupos, assim, vários lugares, eu andei deletando justamente por causa disso. Quanto mais você entra nessas informações, você busca essas informações, você está entrando em ressonância com isso. Gente, olha só. Pensamento semelhante atrai pensamento semelhante. Vamos lá, eu tenho 10 dedos. Vamos supor que seria 10 pessoas. Uma pessoa tem um pensamento de guerra. Ela passa a informação para a outra, de informação, um vídeo, vamos lá, um vídeo de guerra, de problema, para outra, que passa para outra, que passa para outra, que passa para outra. Ó, pensamento semelhante. Aí esses aqui estão também na mesma ressonância. Isso vira uma bomba atômica. Vocês perceberam quanta coisa ruim está acontecendo assim muito rápido? É exatamente o que o Jean-Pierre fala. Exatamente. Tudo que estava encoberto está vindo à tona. Tudo que estava encoberto está vindo à tona. E tudo, gente, que é de ruim que está acontecendo é por causa da energia dos pensamentos. Se você... Vamos lá. Se você tem pensamentos maléficos, funestos por alguém, por algum lugar, por algumas pessoas, vamos supor que as pessoas estão com muita raiva, desses lá, que estão lá fazendo a guerra e fazendo coisas ruins com as pessoas, o pensamento que você tem com aquelas pessoas não são bons. Então, quando você tem esses pensamentos, você entrou na mesma energia deles. Na mesma energia deles. O que o Jean-Pierre ensina para fazer, para a gente deve fazer? Você não pode olhar com um olhar de dó, nem para o que aconteceu e nem para quem fez a maldade. Você tem que olhar com um olhar de compaixão, com neutralidade. Com neutralidade e não se envolver emocionalmente com isso. É difícil, gente, é muito difícil isso, muito difícil. Mas a gente tem que ter um olhar de compaixão. Sabe quando você tem um olhar de compaixão? Você entra com neutralidade e aí você não se envolve na energia que está naquela situação. Quando você entra com um olhar de neutralidade, você não se envolve na situação. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, o que ele explica? Vamos supor que você passa num lugar e você vê, por exemplo, uma pessoa que assassina o outro, um assassino. Quando você vê uma pessoa que é assassino, qual que é a ideia que vem? É de raiva, é de rancor, você quer, sabe, pegar aquela pessoa. Ele explica claramente que quando você entra nessa energia, você entra junto no mesmo ato que a pessoa fez. Você tem que mudar a forma que você vê aquela pessoa. Você tem que olhar com um olhar de compaixão, de benevolência. Quando você olha para a pessoa com um olhar de compaixão e de benevolência, você está fabricando no futuro daquela pessoa outra situação. E aí você está, aos poucos, é como se você estivesse tirando dali aquela situação, mudando aquele potencial. Quando você entra na mesma energia, você está fabricando mais disso. Isso é física quântica. Vocês já sabem, né, gente? É física quântica. Quanto mais eu foco num problema, aquilo se expande, aumenta o potencial. Quanto mais pessoas focam em um problema, lembra? Quanto mais pessoas
aumenta a amplitude de vibração e aquilo se potencializa. Vamos supor, eu tenho 10 dedos, são 10 pessoas pensando num problema só. Essas 10 pessoas estão fabricando no futuro esta situação. Quando você olha com um olhar de raiva, de rancor, você está fabricando no futuro esta situação. Aquilo se potencializa e acontece assim, rapidamente. Vocês estão entendendo? É difícil de engolir, mas eu vou falar para vocês. Todos nós somos cúmplices do tudo que está acontecendo por aí. Tudo que está acontecendo por aí, nós somos não é nem co-criadores, tá? O Luke escreveu, né? Não é co-criadores, a gente é coparticipativos, nós participamos. Como que a gente participou? Através do pensamento. Vocês não têm ideia do poder que tem o nosso pensamento. Eu já fiz, tem lá no meu canal no YouTube, lá uma playlist, o poder do pensamento pela yoga. Dentro da yoga é a explicação do poder que tem o nosso pensamento. Então, mas você percebeu que as forças do mal estão sendo muito maior do que as forças do bem? Como eu explico isso? Vamos supor, está acontecendo tanta coisa ruim. As pessoas, em vez de orar, de buscar, de pedir, de pensar na paz, pensar na alegria, na benevolência, as pessoas entram na energia com raiva, com rancor, sabe, com críticas. Tudo que está acontecendo. Por exemplo, lá o que aconteceu no Rio Grande do Sul, os terremotos que aconteceu por aí, as pessoas entram com outro tipo de energia. Mas, assim, para destruição, não para levantar. A maioria não está buscando, viu, Damares? Não estão buscando. As pessoas estão mais com críticas. Com críticas. Críticas, condenando e falando muita coisa ruim, assim, muita coisa ruim. Mandando energia muito ruim. Eu vou falar algo para vocês aqui que eu não, assim, não dá para falar abertamente porque mexe com alguma coisa. Há algum tempo atrás, teve um problema no estado de São Paulo com os professores. Assim, bem quando era o Alckmin, que era prefeito, governador. Isso, governador. Eu vou falar aqui algo para vocês que eu analisei, assim, eu já estudava sobre física quântica e eu analisei isso daí. Olha só, isso aqui que eu vou falar é sério, gente. Ó, ele mandou embora vários professores. Eu era professor de estado, eu lembro disso. Vários professores. Muitos professores ficou desempregado. Teve, acho que quase 5 professores assim que eu lembro. Eu sei que infartou. Porque as pessoas tinham problema, tinha dívidas, tinha coisas para fazer e foi mandado embora assim, sem nada. Os professores não concursados, tá? Foi mandado embora. O que acontece? Gente, bem naquele período, houve greve, bagunça, sabe assim, aquela confusão nas escolas do estado, justamente por causa disso, manifestação dos professores, tudo por causa desse assunto. Aí, muitos professores com raiva, muitos professores, sabe, mandando energia ruim, xingando e falando com raiva, porque ele dispensou, gente, foi milhares de professores que foi dispensado, não concursado. E eu vou falar um negócio muito sério aqui para vocês, que pode dar até assim, vai dar muito conversa, né? Olha só, vocês lembram que teve um acidente com o filho do Alckmin, que caiu o avião do filho dele, e parece que o filho dele morreu? Lembra? Foi acho que 2014, mais ou menos, o governador do estado de São Paulo. Aí eu digo para vocês, foi bem no mesmo período. E eu fiquei assim, chocada quando eu fiz essa análise. Sabe por que aconteceu isso? Sabe por quê? Muita energia ruim das pessoas enviando para ele. Não pegou nele, mas pegou no filho. Eu não quero falar assim abertamente para não dar muita polêmica. Para vocês perceberem,
os professores estavam com muita raiva do que ele estava fazendo e, sabe, mandando muita energia ruim, xingando, falando e mandando. Vocês perceberam? A pessoa não sentiu isso, mas ele sentiu o quê? Na família. Parece que o avião do filho dele caiu lá e o filho até morreu. Gente, isso é muito sério. Tem mais outras coisas que eu fiz uma análise. Eu falei, é muito sério isso. Muito sério. As pessoas pensavam tão mal, tão mandando energia ruim, é como uma flecha afiada. Vocês estão entendendo? Como uma flecha afiada. Isso, gente, é um exemplo que acontece com qualquer outra situação. Você lembra disso daí, ô Damares? Você lembra? A Dilzete. Oi, Dilzete, tudo bem? Você lembra disso daí? Então, e tem mais coisa por aí, tá? Tem mais coisa por aí, ó. Tem mais político aí que as pessoas ficam enviando, sabe, informação ruim, informação ruim. Você pode perceber que a pessoa não está bem. Ela não está bem, porque ela está recebendo muita informação ruim. Pensamentos são como flechas agudas direcionadas para aquela situação, para aquela pessoa. Imagina milhares de pessoas mandando informação ruim para uma pessoa, para um lugar. E, ó, lugar, país, até isso o Jean-Pierre fala. Lugar, tudo bem, Dilzete? Ó, lugar, país, estado, cidade. Eles próprios criam esse potencial catastrófico na vida deles. Eles mesmos criaram esse potencial. É como se fosse um karma, assim, algo que está ali, sabe, fixo neles ali. Mas eles mesmos que fizeram isso. Vocês estão entendendo? Como a gente deve neutralizar essa situação? Não se envolvendo. Assim, vamos lá, se envolvendo como assim? Tem gente que fica escrevendo, sabe, criticando, entra na energia de crítica, de condenação e tudo. Eu olho assim, vejo, claro que a gente sente tudo que está acontecendo, mas eu não procuro não me envolver. Assim, não me envolver, ficar escrevendo, ficar curtindo, comentando essa situação. Porque, gente, isso é muito importante. Muito importante você saber como se comportar diante dessa situação. E vou falar mais, se a gente não vigiar, vai ser cada vez pior controlar isso. Gente, analisa o que está acontecendo no mundo. Não é só a nível Brasil, é a nível mundial. Olha o que está acontecendo, percebam. Todos os lugares no planeta, todos os países do mundo estão sofrendo. Uns estão sofrendo de seca, outros estão sofrendo de fome, outros estão sofrendo... Aqui no Brasil, por exemplo, seca no Amazônia, chuva no sul, o outro passando sede lá no Nordeste. Vocês perceberam? A gente tem que vigiar os pensamentos. Vigiar os pensamentos. As pessoas não estão tendo tempo de criar e fabricar os seus próprios potenciais. Elas estão vivendo o que já está expostos, só estão atualizando esses potenciais. Vocês estão entendendo? Só estão atualizando. O que é isso, atualizar? Elas estão experienciando tudo que já está aí disponível, como se fosse uma biblioteca, como se fosse um supermercado, está entrando, simplesmente pegando isso e vivenciando, trazendo para a sua vida o que já existe. Não está tendo tempo de fabricar. Não tem como você... Mas, ó, o que eu faço? Eu vejo, mas eu não me envolvo. Eu procuro não ficar pensando, que é muito difícil, né? Muito difícil não ficar pensando sobre o problema. Ficar ali, sabe? Pensando sobre o problema. Mas o que eu quero dizer aqui? Essa frenética compartilhamento, como que eu vou dizer? Comentários de críticas de tudo, que é a favor, que é contra, que é isso, que é aquilo. Essas atitudes
A pessoa primeiro tem um pensamento, e essas atitudes está fomentando cada vez mais a situação. E, ao invés de diminuir, está aumentando os problemas. Oi, Deza, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não devemos, Damares, se envolver tanto emocionalmente e ficar compartilhando essas informações. Sabe, ficar compartilhando e aqueles comentários, nossa, milhares de comentários assim abaixo, que eu olho assim e falo, meu Deus, as pessoas estão se envolvendo muito assim emocionalmente. E nessa, você analisa o poder que tem o pensamento. Quando você pensa com crítica, com julgamento, e por aí vai, com coisas ruins, em cima dessas pessoas e destas situações, você entra nessa energia junto com essas pessoas e você vive isso, experiencia isso e traz para sua vida essas situações. Você olha, não tem como a gente se esconder, não ver isso. Mas não se envolver, não compartilhar, não ficar fazendo comentários, não ficar criticando, julgando, condenando. Gente, isso é muito sério mesmo. Tá me faltando palavra para mim se expressar aqui para vocês como é sério isso. Vocês ainda não imaginam, não entenderam, as pessoas não entenderam o poder que tem os nossos pensamentos. É por isso que nós estamos sofrendo. Isso foi oculto. Eu já até no meu curso de física quântica para leigos, eu tenho um vídeo só falando disso. Isso foi oculto da humanidade propositadamente. Saber que a gente tem o poder de criação através do nosso pensamento. Por que, gente, foi oculto isso? Para nossa própria manipulação. Através do quê? Do medo. Impõe o medo, impõe as situações ruins, e aí você pensa na situação com medo, aí você pensa em algo com rancor, com ódio, e por aí vai. E aí você está fabricando esta situação e vai experienciar ela no futuro. Estão entendendo? Se a gente quiser eliminar a guerra, a gente não pode ficar pensando em guerra. Não, é pensar mesmo, não é falar e ouvir essas coisas, é pensar mesmo, não pensar em guerra. Se você quiser eliminar a guerra, você não tem que pensar na paz, você tem que eliminar o pensamento de guerra. Não pode pensar na guerra, não pode pensar na violência. Gente, é o pensamento, não pode pensar. O pensamento é a raiz de criação de tudo, é a semente que cria tudo. Não pode ficar pensando em guerra se você quer eliminar a guerra. Não é na paz que você tem que pensar. Eu vou pensar na paz. Eu vou meditar pela paz mundial. Se você meditar pela paz mundial, é porque você está vendo a guerra. Você está tendo percepção de guerra. Então, você não pode pensar na guerra. Tá entendendo? Tem que eliminar o pensamento de guerra, o pensamento de violência, de assassinato, de morte. A gente não pode ficar pensando sobre isso. E muito menos ficar compartilhando, comentando essas situações que vocês estão vendo por aí. Isso eu estou falando só da guerra, mas tem muito mais coisas. Muito mais coisa. Lembra que eu fiz uma live aqui e falei sobre... não estava falando nas redes sociais do calorão que vinha aí, que nossa, para todo mundo tomar cuidado. Não
Não é não reconhecer, Damares, não é bem não reconhecer. Olhar com olhar de neutralidade. Neutralidade. Sabe, você não ficar pensando na violência. Voltando aqui para você entender. Alguns dias atrás, logo acho que no começo do outro mês, eu vi nas redes sociais, e eu não assisto TV também, um anúncio de calorão, que vinha um calor intenso, e pode ser que venha ainda no inverno, no verão, né? No verão, que tava vindo uma onda de calor, que era para todo mundo tomar cuidado, que não sei o quê, e, sabe aquele alvoroço? Só pela forma de anunciar, já estavam colocando as pessoas em pavor. Eu senti isso, eu percebi, só pela forma do anúncio, da informação, já estavam colocando as pessoas apavoradas. E vocês perceberam que acabou? Acabou isso daí? Diminuiu. É claro que no Brasil tem lugares que o calor é intenso. Na Amazônia, pro lado do norte, o calor é intenso. Mas pelo que ele está falando, nossa, ia chegar a 50 graus, a 45 graus, ia derreter as pessoas, né? Porque quando você tem muita temperatura muito alta, as nossas células, elas simplesmente se decompõem, elas não conseguem, elas não sobrevivem, as pessoas não sobrevivem em temperatura muito alta. Mas você percebeu que foi só foi um alvoroço. Eu até, nas minhas práticas de quarentena, que eu ensino as pessoas a conexão com o duplo e fazer a prática durante 40 dias, eu passei essa informação. Falei, não pensem sobre o calor. Você tem que imaginar uma brisa maravilhosa, olha só, uma chuva refrescante. Vou falar para vocês, aqui onde eu moro fez um calor de 30 e poucos graus, 33 graus, 34, mas foi assim, coisa de 3, 4 dias, pronto. Já voltou Eu comecei a imaginar o quê? Eu comecei a imaginar uma brisa maravilhosa, uma chuvinha maravilhosa, e olha só o que está acontecendo. Faz dias que está chovendo, que não para, aquela chuva fina direto, e até frio, ó, pra vocês verem que eu tô aqui toda empacotada, né, de frio, tá? Ó, de 15 graus. Então, quando você vê algo de ruim, o que o Jean-Pierre ensina a fazer? Pensar ao contrário. Pensar ao contrário. Nunca no problema. É assim que você neutraliza o problema, tá? Então, Lu, quando você está na neutralidade, é consciência de ponto zero. Você não está nem no julgamento e nem na condenação, nem no vitimismo. Você está na consciência neutra. Quem dá significado às coisas somos nós. Aquilo é bom ou aquilo é ruim. As coisas são neutras. As coisas são neutras. E a gente que dá significado. Quando você olha com neutralidade, você não impõe julgamento, você não impõe. E assim você não está fabricando e entrando naquela energia e criando mais potencial sobre aquele assunto. Por isso que o Jean-Pierre fala, quando você olhar para um assassino, você não pode olhar com um olhar de julgamento, de crítica, de condenação. Olhe com olhar não é de piedade, é de compaixão. Compaixão é algo neutro. Neutro. É uma neutralidade. Você não se envolve. Que aí você não entra na energia. Quando você olha para vamos supor, uma pessoa que estupra, que mata, essas coisas. Gente, você vai olhar, quando você olha, você quer, sabe? Já vai com aquela energia. O que você tem que fazer? Se você está na sua frente, você está vendo? Você tem que olhar com neutralidade, com um olhar de compaixão. Compaixão é diferente de dó. Entendeu? É diferente de dó. Então, gente, quando a gente se depara com situação desta forma, a gente tem que ver e olhar de outra maneira. Foi exatamente o que eu ensinei para minhas alunas sobre esse período de calorão intenso que teve esses dias, que falou que ia ter um calor, que foi um anúncio. Cada lugar que a gente abria alguma coisa numa rede social, tava lá, tá vindo um calor. Gente, quando vem essas informações, quando elas são enviadas, é como se fosse uma flecha.
essa informação, ela vem como uma flecha. E aí, quem entra nessa energia, a pessoa fica com medo, ó, a pessoa entra o medo. Quando entra o medo, a pessoa está entrando na energia e ela vai atualizar esta situação. O que é isso, atualizar? Viver, experienciar a situação. Quando eu olho com um olhar de neutralidade, eu retiro isso daí, isso aí não vai ter força sobre mim. Não tem força sobre mim. E aí eu coloco isso para o lado e esta informação não tem força sobre mim. Tá entendendo? E aí você olha com outro olhar. Tem um problema aqui? Mude o ponto de vista, muda a forma de olhar isso, muda a forma de encarar essa situação. E aí você não entra nessa energia. Quando você entra nessa energia com raiva, com ódio, tô falando do que está acontecendo por aí, com raiva, com ódio, com crítica, com julgamento e tudo, você está entrando na energia e você está fabricando mais disso para você ficar com mais raiva, mais ódio, mais julgamento, mais rancor. Lembra? Quando eu foco em algo, aquilo se expande. Isso a física quântica. Aqui, com o olhar da lei do desdobramento do tempo, quando eu foco nisso, nessa situação, eu estou fabricando mais disso no futuro. Eu estou criando mais dessa situação no futuro para justificar o que eu estou sentindo. Mais dessa situação vai acontecer para justificar o que eu estou sentindo sobre o assunto, ou sobre a pessoa, ou sobre a situação, ou sobre o lugar, ou sobre aquilo que está acontecendo. Entenderam? Quando você olha com um olhar de neutralidade, com a consciência em ponto zero, eu não julgo, eu não condeno, eu não estou nem no passado e nem no futuro. Eu simplesmente estou na neutralidade. No zero de consciência, neutralidade. Eu estou acessando outro espaço-tempo, aonde está o Criador, aonde está o meu duplo. Não estou aqui, ó, nessa dimensão, eu estou em outro espaço-tempo. Vocês sabiam disso? Quando eu estou na consciência de ponto zero, de neutralidade, eu simplesmente estou acessando o espaço-tempo do Criador, do meu duplo. E aí eu solto isso, solta, entendeu? Exatamente, Lu. O olhar do observador muda o objeto observado. Perfeito isso daí, é isso aí mesmo. É essa frase mesmo. Tá? Como é que eu estou falando sobre a lei de desdobramento do tempo, eu não entrei nesse assunto, mas é isso mesmo. Quando eu quero mudar uma situação, eu mudo a forma que eu observo, eu mudo meus pensamentos em relação àquilo que eu estou vendo, aquilo que está acontecendo. Tá entendendo? Deixa eu, aqui para terminar, falar para vocês uma parte também que eu já passei, olha só, para minhas alunas. Vou dar um exemplo aqui para vocês terem uma ideia. Isso aqui serve para qualquer coisa, tá, gente? Vamos lá. Uma pessoa que tem ciúme da outra, desconfia da outra. Isso vale para qualquer situação, tá, gente? Qualquer situação. Estou dando um exemplo. Uma pessoa que tem um companheiro, uma companheira, e ela tem muito ciúme. Essa pessoa tem muito ciúme do seu companheiro, da sua companheira. Desconfia e tudo. O que essa pessoa está fazendo? Ela está influenciando o outro a ser dessa forma, a ser traidor, a trair ela. Isso no olhar da física quântica. Vamos lá, voltando aqui para a lei do desdobramento do tempo. Quando você desconfia do outro, quando você julga o outro, quando você condena o outro, você está fabricando no futuro do outro este comportamento. Isto vale para situações, para até tudo que está acontecendo, gente.
Quando eu olho para o outro com olhar de julgamento, com desconfiança, com críticas, eu estou fabricando no futuro daquela pessoa aquela situação. E no meu futuro, porque eu vou ver isso. No meu futuro, porque eu vou ver isso. Você está entendendo? O que diz a física quântica? Quando eu faço isso, eu estou influenciando o outro subliminarmente para ele ser dessa forma. Isso, gente, vale para situações. Essas situações aí que está acontecendo. Quando eu julgo, eu critico, eu não gosto, não gosto daquela situação, não gosto daquilo, eu estou fabricando no futuro daquele país, daquele lugar, essa situação. É como se assim, ó, eu quero que você faça mais disso, mais disso, mais disso. E ele vai ser mais, ele vai fazer mais e mais e mais, para justificar o que eu estou pensando sobre ele. Entendeu? Se eu quero que a situação muda, eu tenho que mudar a minha forma de ver esta situação. Vocês estão entendendo, né? É o que a Louise Hay sempre falava, tem uma frase muito, que eu já postei muito aí sobre isso, quando eu quero que algo muda, eu mudo os pensamentos. Eu mudo os meus pensamentos em relação à situação. Tá entendendo? Então, se a gente quiser eliminar a guerra, devemos não pensar em guerra ou violência. A partir do momento que você deixa de pensar em guerra, não pode voltar a pensar em guerra. Gente, é algo sério. E é assim, quando eu falo eu não é nem falar e nem pensar. Você não deve nem pensar sobre guerra e violência. Quando você não pensa sobre guerra e violência, você está eliminando, o seu duplo elimina do seu futuro esse potencial. Você não presencia isso, você não vê isso, você não vive isso. Isso não vem parar na sua vida, porque é eliminado do seu caminho. Vocês entenderam o poder que tem isso, gente? Vocês estão entendendo? Façam uma prática sobre isso. Eu mandei as minhas alunas fazer uma prática sobre isso. Muda a forma que você está vendo a situação, que você vai ver a situação mudar. Essa situação que está acontecendo por aí, teria que muitas pessoas mudar a forma de ver isso. De ver isso. Quanto mais a gente olha com raiva, coloca energia em cima disso, mais disso vai acontecer, mais disso. E vai só aumentando a violência, vai só aumentando a situação. E vira uma bola de neve. Eu falo que vira uma bomba atômica. Tá entendendo? E nós estamos numa época onde está exposto para qualquer um atualizar todos os potenciais que estão disponíveis, que foram fabricados durante 25.920 anos. Todos os potenciais que a humanidade fabricou estão expostos para qualquer um atualizar. Basta você entrar na energia, na ressonância desses potenciais. Pensamento semelhante atrai pensamento semelhante. Ponto. Tudo que está acontecendo no planeta é resultado da energia dos pensamentos da humanidade. Tudo, gente, tudo. Agora está vindo assim como se fosse uma maré de informações que precisam ser resolvidas. Não vai passar para o próximo nível. Por isso que a gente está indo, o Jean-Pierre fala sobre isso. Nós estamos indo de encontro a esses potenciais, porque eles precisam ser consertados. E adivinha quem conserta? O nosso duplo. Enquanto nós dormimos, quem conserta os potenciais funestos é o nosso duplo. Enquanto você dorme, o seu duplo vai para o futuro consertar
esses potenciais funestos. Por isso que a gente faz a prática de 40 dias de conexão com o duplo, para saber como passa a informação para o duplo e como recebe a informação do duplo. Justamente para isso, para a gente corrigir esses potenciais. Vocês sabiam que é esta a nossa missão de vida? O nosso duplo só pode corrigir o futuro com a gente aqui, vivinho. Não é depois de morto, é agora. E a gente tem que deixar aberto a vontade do nosso duplo para ser corrigido esses potenciais. Justamente, oi Jaqueline, boa noite. Justamente para a gente não passar por essas experiências catastróficas, apocalípticas, para vocês terem uma ideia. A gente tem que se conectar literalmente com o nosso duplo para que o nosso duplo corrija esses potenciais funestos, catastróficos. Corrija, elimina e retira do nosso caminho. Quem faz isso é o nosso duplo. E isto é feito enquanto nós dormimos. Enquanto a gente está dormindo, no sono paradoxal, o nosso duplo, a gente troca a informação com o nosso duplo e ele corrige os potenciais funestos, principalmente aqueles que nós fabricamos durante o dia. Ok, gente? Tá boa aqui a conversa, mas eu vou parar por aqui. Aí eu falo para vocês, quem quiser saber mais sobre a lei do desdobramento do tempo e sobre o duplo, tem um link aí na minha bio das aulas online e aonde está também inserido as quarentenas de prática com o seu duplo, tá? De conexão com o seu duplo. Tá ok? E aproveitem, gente, vai lá no meu canal no YouTube, lá tem vários vídeos, tem quase 100 vídeos só sobre a lei do desdobramento do tempo e do duplo, tá? E tem uma playlist do Jean-Pierre, de palestras e conferências de Jean-Pierre. É isso mesmo, Lu. Manter a neutralidade e vibrar na paz. Olha só. Quando você tem um pensamento, quando a gente tem um pensamento, esse pensamento instantaneamente ele fabrica um potencial no futuro em outro espaço-tempo. Nós estamos num tempo linear que tem o quê? Tempo cronológico e espaço-tempo. O que quer dizer? Altura, profundidade, largura. E o nosso pensamento ele vai para outro espaço-tempo do não-tempo. Ele fabrica no futuro instantaneamente a resposta daquilo que você pensou. Vocês sabiam disso? Instantaneamente você acessa as respostas, você acessa a informação do pensamento. Porém, você só vai experienciar isso depois de 40 dias. Se for algo muito urgente, você pode experienciar antes dos 40 dias. E sabe quem traz a informação? O seu duplo, ou pode ser parasita. Quando você tem um pensamento, esse pensamento vai para outro espaço-tempo do não-tempo. Não-tempo. O que quer dizer isso? Nós estamos no tempo linear, cronológico, altura, profundidade, largura, o nosso pensamento, o nosso duplo, o Criador, está no não-tempo. Eternidade não existe. É um espaço do não-tempo. É como se acabasse o tempo cronológico, acabasse o tempo linear. É como se entrasse em um vácuo, parou o tempo, aonde tudo acontece ao mesmo tempo. Quando você tem um desejo, é como se você se misturasse com o seu desejo. E essa mistura, ela está acontecendo no espaço-tempo do não-tempo, aonde está o seu duplo. Vocês estão entendendo?
O que eu quero dizer? É dimensão, realidade, cronológica. O nosso duplo está em outro espaço-tempo de não tempo. É uma dimensão que não existe tempo nem espaço. É um eterno agora. Lembra? Mente em estado de neutralidade, o agora, consciência pura. É isso. Está acessando esse espaço de não tempo. Ok, gente? Querem aprofundar? Boa noite, Damares. Obrigado por vocês estarem me assistindo. E se vocês quiserem se aprofundar, é só acessar o link lá, entrar no grupo do WhatsApp e participar das aulas, tá? Está com um valor bem acessível, tá? Eu deixei lá eu ia aumentar até o valor, mas eu falei, não, vou deixar aí esse valor para mais pessoas participarem. Amanhã começa a 4ª quarentena de práticas de conexão com o duplo. Aí, se vocês quiserem, se interessam a participar, é só entrar, clicar no link lá e se inscrever. Tá ok, gente? Já estamos na 4ª prática de quarentena. São 7 que nós vamos fazer. E aí já estamos na 4ª. Tá ok? Olha só. Beijo no coração de todos e boa noite. Bom final de domingo para vocês. Até amanhã.